Amém. Mateus 21:33 diz: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a circundou de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhes deem o fruto. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus? A parábola dos lavradores maus. Essa parábola, na verdade, ela é quase que uma cópia, ou seja, é uma cópia de Isaías capítulo 5, que fala da parábola da vinha e da torre, que Jesus profere lá no Antigo Testamento para a nação de Israel, e aqui Jesus está repetindo a parábola, porém com maiores detalhes, porque aquela parábola de lá está tendo cumprimento aqui. Jesus vem aqui nesse capítulo, nesse episódio do 21, contando várias parábolas, mas esta daqui tem um significado todo particular. Jesus diz que o pai de família plantou uma vinha, circundou, quer dizer, construiu nela um lagar e edificou nela uma torre. Que torre é essa? Torre forte? É o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro, diz Provérbios 10:18. Se não for 10:18, é 18:10. Então, a torre é o nome do Senhor. Se ele construiu uma vinha e colocou nela uma torre, colocou nela o seu nome, que vinha é esta? A nação de Israel é esta vinha, amém? Quem são os lavradores? São realmente aqueles que estão cuidando da nação sacerdotal que é Israel. Os lavradores, poderia ser, de um modo geral, considerar que fossem muitos, mas de um modo bem particular, os lavradores são os dirigentes da nação com títulos de sacerdotes. Você vê que aqui ele arrendou a uns lavradores, esses são os lavradores, e foi para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou servos aos lavradores. Quem são esses servos? Os profetas, que se levantavam no meio da nação de Israel, querendo o fruto da vinha, cobrando o fruto da vinha, pregando arrependimento, etc, etc. Mas diz que eles
feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Não foi exatamente isso que aconteceu com os profetas? Jesus está denunciando a nação de Israel com esta parábola. Depois enviou outros servos, em maior número, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Bem, se o filho estivesse sendo enviado, e para que eles tivessem respeito ao filho, era necessário o quê? Que eles reconhecessem que aquele era o filho. E eles reconhecem. Olha o que diz a parábola no verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos nos apoderar da sua herança. A nação de Israel reconheceu que Jesus era o Filho de Deus? Reconheceu. Claro que reconheceu. Jesus está dizendo uma parábola e está dizendo que eles reconheceram. Eles aceitaram? Não. Por quê? Eles queriam o que não era deles. O orgulho, a vaidade, a prepotência. Eles quiseram se apoderar da herança. Qual era a herança? A vinha. Qual era a vinha? Israel. Diz a Bíblia, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vai montando quebra-cabeça. Israel reconheceu Jesus Cristo como o Messias, mas não estavam dispostos a abrir mão do título, da posição que eles tinham. Tanto que lá na frente, Caifás, vai dizer o que? É necessário que um homem morra por toda a nação. É melhor que Jesus de Nazaré morra do que todos nós venhamos a perecer. Qual era a visão? Ele achava que Jesus ia se apoderar do poder, Roma ia se levantar contra Jesus e ia aniquilar a nação de Israel. Então ele diz assim: não, vamos entregá-lo, para que ele seja morto e nós continuemos a nossa vidinha. Roma não vai nos destruir. E aí Jesus vem num tempo muito propício. Ele diz que chegou o tempo de colher os frutos. Então foi enviado os lavradores, foi enviado os servos e depois foi enviado o filho. Para quê? Para colher o fruto da vinha. Era hora, era tempo. Jesus foi lá e passou diante de uma figueira e foi procurar fruto. Não achou fruto. A figueira era quem? Israel. Jesus amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou quem? A nação de Israel, que está em maldição até hoje, até que o tempo da graça se termine, até que o arrebatamento da igreja se cumpra. A nação de Israel é só desgraça, não tem nada de bom que saia de lá. Então, este episódio é uma grande denúncia de Jesus e está inclusive dizendo que eles o reconheceram como Filho de Deus. Isto é impressionante. A que ponto pode chegar um ser humano com as suas vantagens e não querer se render à verdade? Isso é o que está acontecendo por aí. Isso é o que está acontecendo por aí. Será possível que ninguém nunca entendeu na Escritura que igreja e Estado nunca deram a mão? Mas não adianta você pregar. Você vê que, claro que eu tenho que registrar o nome do homem, ele é importante, é muito importante. Daniel Malafaia agrediu aí os irmãos. Daniel Malafaia, deve ser irmão do Silas Malafaia, agrediu os irmãos. Por quê? Porque estavam lá na área onde ele tem uma igreja não, ele não tem igreja. Mercenário, amigo de político, não é pastor, não tem igreja, tem um negócio, amém? Daniel Malafaia, ele tem um negócio, ele não tem uma igreja.
Não precisa você perguntar onde vai ser distribuído milhares desses CDs. Por favor, não perca tempo em perguntar isso. Então, ele tem um grande negócio lá. Quando os irmãos estavam lá distribuindo mensagens, a preocupação primeira deles foi em dizer, olha, não vote nesse candidato aí não, pensando que alguém estava lá distribuindo coisa de candidatos, porque eles já têm o candidato deles, não foi isso que aconteceu? Mal sabe eles que esse púlpito aqui nunca será dividido com Satanás, como eles fazem lá. Daniel Malafaia racha o púlpito dele, ele tenta dar um pedacinho para Jesus e um pedaço para o diabo, mas Jesus já saiu de lá há muito tempo, porque ele falou comigo e me revelou, aonde entra a política eu saio, então lá não tem igreja, lá tem um negócio, mais um templo satânico, e nós vamos continuar trabalhando para despertar aquelas vidas lá e resgatar aquelas vidas lá. Aleluia. E se Daniel Malafaia realmente luta boxe, né? Nós vamos ver isso mais de perto. Eu gosto de ver a coisa bem de perto. Então, meu irmão, eles podem reconhecer a verdade, mas não querem se curvar à verdade. A nação de Israel reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, mas não quis aceitar. Por quê? Porque se eles aceitassem Jesus como Filho de Deus, eles teriam que dizer para aquele Galileu mal vestido, eles tinham que dizer assim, ei Galileu, vem cá, eu estou saindo do trono, assume aqui. É muito difícil um homem ter humildade para ceder o trono, muito difícil, mas é com esses que Deus conta, que reconhecem o seu tempo, que reconhecem a sua posição, que buscam a direção de Deus, e aquilo que Deus falar, isto tem que ser feito, custe o que custar e doa em quem doer. Então, meu irmão, eles reconheceram, mas não aceitaram. Qual era o objetivo dele? Vamos nos apoderar da vinha, da herança, porque Deus é que fundou a nação de Israel. Foi Deus que não deixou que os egípcios acabassem com eles. Foi Deus que não deixou que os assírios acabassem com eles. Foi Deus que deu aquela terra para eles. Deu vitória sobre os filisteus, amorreus, jebuseus, heveus, cananeus. Foi Deus que deu a eles a vida que eles tinham. Eles pertenciam a quem? A Deus. Mas o sacerdote olhou para a nação e disse, não, esse povo é nosso. Se esse Galileu assumir aí, como é que a gente vai ficar? Reconheceram? Eles reconheceram, que fique registrado isso, que a nação de Israel reconheceu que Jesus Cristo era o Messias, que era o Filho de Deus. Qual foi a grande pergunta que fez Jesus ser condenado? Prenderam ele, né, na maior covardia. Amigos de políticos se fizeram aliança com Roma. Israel se aliançou com Roma, né, por medo. Israel se aliançou com Roma por medo, né? E foram lá e prenderam Jesus. Colocaram Jesus no meio do sinédrio. Qual foi a pergunta? Enquanto a assembleia estava totalmente dividida, uma doideira, um tumulto, de repente, o chefe lá mandou parar e fez a seguinte pergunta: você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Jesus Cristo disse o quê? Sim, eu sou. Eles não estavam esperando o Messias? Eles não estavam esperando o Filho de Deus? E por que quando Jesus disse sim, eu sou, ele rasgou as vestes e disse, blasfêmia, é digno de morte? Mas eles não estavam esperando. Por que não aceitaram? Porque reconheceram que se ele era o Messias e o Filho de Deus, o trono pertenceria a ele. Eles tinham que sair do trono. Hoje, muitos pastores por aí, irmão, não querem aceitar a verdade porque reconhecem que tem que sair do trono. Então eles preferem continuar enganando aqueles menos esclarecidos, os mais inocentes, aqueles que não param para orar,
né? E você vê que as Assembleias de Deus estão cheias de pessoas com aparência de santidade. Cabelo comprido, saia comprida, não se pinta, não isso. Eles acham que Deus está sendo louvado, mas mal sabe que na sociedade que vivemos, eles estão sendo um escândalo. Mas tem uma aparência de santidade, mas não são capazes de fazer uma oração. É disso que esses pastores gostam. De gente que está contribuindo com dízimo e oferta, então o negócio está garantido. Mas nós fomos chamados para alertar esse povo. Nós somos o grito da meia-noite. Houve um tempo em que Jesus foi lá, era tempo da restauração da nação de Israel. Houve a manifestação de João Batista, depois a manifestação de Cristo. Hoje é tempo da restauração da igreja. Jesus falou, Elias virá. O primeiro Elias foi João Batista, no tempo da restauração de Israel, e um segundo Elias, que é este ministério aqui. Nós somos o segundo Elias que Jesus Cristo diz em Mateus 17, verso 11 e 12. Examina a Escritura e vê se nós não somos. Vê se não somos nós que estamos desafiando traficante, revólver, polícia, marinha, exército, aeronáutico, político e pastores caídos. Vê se antes de nós, na era da igreja, alguém ousou fazer o que nós fazemos. O Elias que havia de vir está no seu último estágio, é o espírito da restauração que está neste ministério. E daqui para frente, meu irmão, é fogo cerrado. Os mercenários que se cuidem, porque o que Deus tem feito conosco é fantástico. Está chegando o recurso de tudo que é canto, irmão. Está chegando o recurso de tudo que é lugar. Estamos num deserto, no alto do morro, mas tem igreja aí na Zona Sul que não tem o recurso que a gente tem. Acredite nisso. E tem mais, não só o recurso, o conhecimento. Nós sabemos lidar com um sistema de som como poucas pessoas conseguem por aí. Então, Deus nos reuniu e nos preparou para esta grande hora. Aquilo que Jesus falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. É agora, a restauração da igreja. A volta de Cristo está prevista por Isaac Newton, um grande físico, um grande estudioso também da Escritura. A volta de Cristo no Monte das Oliveiras para os judeus está prevista para o ano 2060. Antes disso é o arrebatamento da igreja. Então, começamos, como diz a parábola de Mateus 25, o grito da meia-noite, né? Antes de nós, ninguém teve coragem para pegar o dinheiro do ministério e investir em milhares de reais, CD, para distribuir mensagens na mão das pessoas lá fora. Isso tem um custo que não é só dinheiro, é muita oração e muita disposição. Muita ousadia e valentia e certeza de que Deus está no negócio. A gente sai para fazer a obra e eles podem nos tocar de alguma maneira, mas a obra é feita. E eles ficam envergonhados, porque não tem diabo que nos pare. Nós fomos chamados para desafiar não só Satanás, mas os pastores caídos. A liderança de Israel estava caída, fracassada. Então, não aceitaram o grito de João Batista, e quando Jesus se manifesta, acaba com eles, porque deixou uma palavra de maldição contra eles. Depois você pode analisar o que aconteceu no tempo que Hitler se levanta. Tudo aquilo, o holocausto, aquele caos terrível, é consequência de eles não terem se enquadrado nos propósitos de Deus. Houve um tempo na nação de Israel, você sabe que os crentes, vamos assim dizer, da época, os judeus, eles se tornaram amigos de Roma. E perseguiram quem? Perseguiram os discípulos de Cristo de uma maneira terrível. O que Deus fez? Deus moveu pelo seu Espírito e arrancou os cristãos de Jerusalém.
Quando ele arrancou os cristãos de Jerusalém, alguns imperadores lá de Roma assumiram o trono e vieram com uma ira muito grande contra o conceito religioso. E quando eles vieram em Jerusalém para acabar com aquele conceito religioso, cercaram a cidade e lá dentro praticamente só tinha judeu. E o que aconteceu? Não tinha mais cristão lá dentro, só tinha judeu. E aí foi judeu tendo que cozinhar o próprio filho para matar a fome. Foram uns dos maiores horrores que a história de Israel conheceu. Roma cercou aquilo lá para acabar com os judeus. Fechou eles dentro de templo, fechou eles dentro de lugares da cidade, cercou com muito sarcástico mesmo, muita maldade. E os judeus ficaram completamente perdidos. Mas eles antes tinham uma aliança com Roma. Ou seja, Deus retirou o povo cristão daquela área e entregou os judeus, os crentes caídos, na mão de Roma. Assim acontecerá nesse final de tempos. Nós estamos gritando, nós estamos anunciando, nós estamos colocando semente na beira do caminho, semente entre espinhos, semente em boa terra, semente entre pedregais, nós estamos semeando. Vai chegar uma hora que Deus vai nos tirar da cidade, é o arrebatamento. E os crentes caídos, os pastores como Daniel Malafaia, Silas Malafaia, Marco Feliciano, esses pastores que são cabo eleitoral vendido para a política, estão aliançados com o Estado, como Israel caído estava. Quando nós saímos da terra, o império do anticristo se levanta contra eles, eles vão ter que comer a carne dos próprios filhos. Não há nada novo debaixo do céu, já está tudo profetizado. É isso que vai acontecer com eles. Se não acontecer com eles, o sangue será cobrado da descendência deles. Mas que vai ser cobrado, vai. Misericórdia? Misericórdia já era. Então, meu irmão, aqui, hoje, eles não estão fazendo a mesma coisa? Os pastores caídos não estão aliançados com a política? Quem é o perseguidor da restauração da igreja? Quem são os perseguidores do grito da meia-noite? Quem é que está nos perseguindo? Não são os pastores? Que pastores? Os caídos, os que estão aliançados com a política, aqueles que não leem mais Bíblia. Porque ele tem que estar presente na reunião do Congresso, ele tem que estar presente na reunião da Câmara dos Vereadores, não sei o que com deputado, ele tem um almoço com deputado lá, ele tem almoço com político, ele tem um almoço com espírita que está no Congresso, ele tem compromisso com todo mundo, é cafezinho com todo mundo, mas Bíblia ele não lê mais, ele não ora mais, ele já caiu. Nós estamos gritando não para que lideranças acordem, embora algumas tenham entrado em contato conosco e tenham acordado. Pastores de Assembleia de Deus têm entrado em contato conosco, pedido mensagem, pedido apostila e têm dito que têm aprendido muito conosco. Mas isso é uma raridade. A maioria será tragada, aniquilada. Pena. Eu não tenho absolutamente nenhuma. A minha pena se traduz em obedecer Jesus Cristo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, assim como no final da era do tempo da lei houve uma restauração, também agora haverá uma restauração no final do tempo da graça. Você vê que as profecias apontam para o retorno de Cristo no terceiro milênio, no século 21, né? E logo no começo você pode examinar alguns estudos que nós temos a esse respeito, e você pode também examinar passagens da Escritura com relação ao número 21, que aponta para o século 21, ou seja, Jesus Cristo vem logo, daqui a pouquinho, depois do ano 50, o arrebatamento da igreja acontecerá, e nós estamos falando isso com todas as letras. Logo depois do ano 50, mais um pouquinho só para frente, o arrebatamento da igreja
acontecerá. Nós estamos vivendo os últimos anos da igreja sobre a face da terra. Por isso estamos trabalhando, investindo muito. Nos 2 meses que passaram, nós investimos R$ 1.700 em CDs que foram distribuídos só nessa área aqui do Rio de Janeiro. Foram distribuídos esses CDs. R$ 1.700 em CD. Eu te pergunto, quem antes de nós ousou fazer isso? Qual pastor hoje ousaria pegar dinheiro do seu ministério, gravar CD, gastar o seu tempo, os seus recursos e sair por aí distribuindo CD no meio da rua? Quem ousou fazer isso? Sabe por que nós fazemos isso? Porque sabemos qual é a nossa missão. Nós somos o grito da meia-noite, nós somos o último Elias que havia de vir, o espírito da restauração. Então, meu irmão, a parábola demonstra que houve um reconhecimento. Mas qual foi o objetivo? Se apoderar da herança. Hoje é a mesma coisa. Você está pensando que tem pastores querendo que Jesus volte? Eu vou te explicar uma coisa, meu irmão. Como nós já ouvimos, pastores que assumiram o ministério, quando a gente falava de volta de Jesus, eles diziam assim, não, tomara que Jesus demore um pouco mais, para que eu tenha tempo de curtir o ministério. Você tem ideia do que é isso na cabeça de um pastor? Você tem ideia do que é isso na cabeça de um pastor? Não, agora que eu assumi o ministério, estou ganhando bem, tenho privilégio, tenho destaque, tenho posição, todo mundo me reverencia, paga um cafezinho para mim, eu tenho carro novo, eu tenho isso, eu tenho status, eu estou morando bem. Jesus vai voltar agora. Isso significa apoderar-se da herança. Eles não querem que Jesus volte. Você acha que esses pastores que são amigos de políticos que querem colocar o camarada lá, votando, a igreja votando para ele, eles mesmos são candidatos, muitos são candidatos, estão esperando a hora de virar um político? Vocês acham que eles querem que Jesus volte antes que eles se tornem um político? Todo investimento da vida deles foi para que hoje eles fossem um político. Se Jesus vier, todo o projeto deles cai por terra. Você consegue entender isso? Este é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo de igrejas fracassadas e pastores fracassados e caídos. Mas a nossa parábola fala que Jesus edificou uma torre, e a torre é o nome forte do Senhor, amém? Edificou uma torre e arrendou aos lavradores. Irmão, eles já desprezaram o nome de Cristo há muito tempo, amém? A torre é o nome de Cristo. Mas nós não desprezamos. Quando nós nos colocamos em submissão a Deus, intitulamos Jesus Cristo de Senhor, nós não atribuímos poder a mais ninguém. Porque torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro. A nossa segurança vem do Senhor, dessa torre que é o seu nome. Nós não atribuímos poder nem autoridade a mais ninguém. Tocar no meu corpo, tocar na minha vida, só aquele a quem o meu Deus permitir. Me enxergar, só aquele a quem o meu Deus permitir. Obstruir o meu caminho, só aquele a quem o meu Deus permitir. Ele é uma torre forte na minha vida, e ele diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E ele diz que ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas este conceito de segurança em Deus, de firmeza em Deus, de guarda em Deus, eles negaram. Porque para eles a torre forte já não é mais o nome do Senhor. O nome do Senhor já está esquecido há muito tempo. A amizade com um político é melhor. Inclusive, na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, foi mencionado
que eles apoiariam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, porque desta forma Lula estava muito familiarizado com o Evangelho, assim também a igreja estaria resguardada da perseguição. Nós não queremos pactos com o diabo, nós queremos que essa torre se cumpra na nossa vida, e a palavra dessa torre diz que bem-aventurados sois quando vos caluniarem, mentindo e perseguirem, e disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai-vos, porque é grande, grande o vosso galardão no céu. Enquanto eles fazem pacto com o diabo para não ser perseguido, nós estamos buscando ser perseguido, porque ser perseguido não é para qualquer um. Mas eles não vão ser perseguidos. Por enquanto não, mas quando a era da igreja terminar, o diabo ele quer adoração para si, ele quer o centro da atenção. Então mesmo estes que estão hoje exaltando o diabo e ajudando o diabo, essas igrejas fracassadas, esses pastores cabo eleitoral, que pegam os dízimos e oferta da igreja para fazer placa para candidato, é uma raça que não tem mais valor, meu irmão. Eles pegam os dízimos e as ofertas e fazem faixa para candidatos e penduram na igreja. Eles não valem nada. Então, esses mesmos que hoje apoiam a política, que foi representada antes por Roma, Roma era o poder político e os judeus um poder religioso. Hoje, os crentes caídos são um poder religioso que perseguirá a verdade e a política atual é o poder político semelhante a Roma. O dragão, ele tem uma cauda, e esta cauda significa traição. Mesmo os pastores fracassados que hoje apoiam os políticos serão traídos pelos políticos e vão prantear e chorar lágrimas de sangue, e que não sejam poucas. Então Jesus diz para eles aqui, olha, no verso 42, diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Que Daniel Malafaia aprenda a ler esse versículo, né? E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava. Eu não precisaria citar o nome, porque eles entendem que a gente está falando deles. Sabe por que eles entendem? Porque o Espírito Santo pega a palavra e faz descer a eles, goela abaixo e ouvido abaixo. Eles entendem, mas nós ajudamos, damos uma ajudinha, né? Nós citamos logo o nome, para que eles saibam com quem eles estão lidando. Porque o nome deles na mídia, para nós, é esterco. Quem tem nome na mídia é Jesus Cristo. Esse tem força na mídia. Esse tem poder nos céus e na terra. Esse tem o cetro de ouro de justiça. E a sua palavra não se flexiona. Ela é cetro de ferro. E aqui, diz então eles, os príncipes, entendeu o que falava com eles. Entendeu, mas se arrependeram? Não. Até esqueceram que Isaías já tinha profetizado isso. Então, e pretenderam, qual é a pretensão deles? Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque todos tinham Jesus por profeta. Agora, quando eles entenderam que a acusação era contra eles, ora, para que eles entendessem que essa acusação era contra eles, eles tinham que ver em Jesus o quê? O Filho de Deus. Senão não poderiam entender que a acusação era contra eles. É porque eles reconheceram Jesus como Filho de Deus. Entende, meu irmão, isso? Você entende?
Por isso que eu digo, meu irmão, a nossa obra aqui ela é direcionada, sabe por quê? Se nós fôssemos fazer a obra na força do braço, o chicote seria fraco. Por isso que eu busco a direção de Deus, que é para doer mesmo neles. Porque o chicote de Deus, esse é perfeito, esse dói direitinho. A espada de Deus, essa é de 2 gumes, ela rasga para todo lado. E é isso que eles vão engolir daqui para frente. O prumo principal deste ministério é pisar em Constituição. Está escutando, Daniel Malafaia? O prumo principal desse ministério é rachar a igreja com política. E força suficiente para isso nós temos. Mais que força nós temos. Nós temos conosco Todo-Poderoso e estamos aqui para aceitar desafio de qualquer um, seja do diabo, de anjos ou de homens. Nós sabemos a voz que temos ouvido, e a voz que temos ouvido não fala com qualquer um, só fala com aqueles que querem ouvi-lo. Ele não perde tempo de falar para ouvidos surdos. Então, eles quiseram matá-lo. Por quê? Porque entenderam que a coisa era com eles, né? Daniel Malafaia agrediu aí uns irmãos aí da igreja, que vergonha. Um homem cheio do Espírito Santo querendo sair no tapa com os jovens. Por quê? Porque a força dos jovens é maior que a dele. A sabedoria dos jovens é maior que a dele. Entende, meu irmão? É assim que a gente trabalha, a gente ora, Deus dá a direção, Deus dá o que falar, a gente vai e desce o chicote mesmo. E o endereço eles sabem, né? É Rua Mariano Procópio, número 35, a etiqueta sai em tudo que é CD, está na internet e a gente não brinca em serviço. Nós somos aquele povo que não senta na mesa de Jezabel e não senta na mesa de Acabe e não come das iguarias dos reis. Quem põe pão na nossa mesa é Jesus Cristo e acabou a história. É assim o ministério aqui. É assim, é nessa força mesmo, é nessa loucura mesmo, é nesse desafio mesmo. E se tem homem de Deus ou servo do diabo, que saia do nosso caminho, porque nós temos uma direção para seguir. Quem ficar na frente, a gente pisa por cima. Então, meu irmão, esta é a realidade desta parábola. Reconheceram a verdade, reconheceram a voz, reconheceram o unigênito do Pai, mas tinham privilégios que não podiam abandonar. Assim é nos dias de hoje, né? Imagina, o camarada se acha o máximo, né? Lá vai o Luiz Inácio Lula da Silva dentro da igreja do camarada. Poxa, o presidente teve dentro da minha igreja, sentou no gabinete comigo. Puxa vida, eu sou um homem importante. Mentira, servo do diabo, o importante sou eu, porque eu sento no chão da minha sala e digo, Senhor, e ele me diz, eis-me aqui, fala, meu servo, que eu te ouço. Eu é que sou importante, porque o meu Deus me ouve, e ele tem tudo que eu preciso na palma da mão dele. Eu não preciso de mendigar nada a homem nenhum. Isto é igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, meu irmão, examine a parábola. A parábola dos lavradores maus. Quem são eles? Todos aqueles que estão caídos, desde um Israel caído até Silas Malafaia, cabo eleitoral de político, Marco Feliciano, cabo eleitoral de político, Daniel Malafaia, cabo eleitoral de político, me ajuda aí, Hernanes, como é que é o nome dele? Estevão Hernanes, cabo eleitoral de político, parece até que está preso, né? Jaime Soares, cabo eleitoral de político. Aonde entrou política, meu irmão, pode ter certeza, Satanás está lá dentro. Nós vamos fazer umas 1000 cópias desse CD, para dar de presente para esses que estão ainda iludidos, contribuindo com seu dízimo e oferta para que Satanás continue a fazer a sua obra. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.